Bom, meus amigos, direto aqui da 17ª edição do Fórum de Geração Distribuída, em Vitória. O tempo tá maravilhoso aqui, muita coisa legal e muito assunto bacana para você que quer saber sobre como vai ser a geração de energia para quem quer ser independente energeticamente. E para isso, uma especialista aqui do meu lado, uma amiga, a Zilda Costa, que sabe tudo sobre regulação, sabe muito bem como funciona esse mercado e vai falar aqui para a gente um pouquinho. Zilda, em primeiro lugar, seja bem-vinda, tudo bem? Fala pra gente, você fez uma apresentação e qual foi a temática? Ricardo, mais uma vez, né, Ricardo Honório, muito orgulho participar do TV Solar com você, dessa vez em Vitória, né, 17º Fórum de Geração Distribuída, e a gente veio participar aqui. Ontem nós falamos especificamente sobre armazenamento de energia, e hoje a gente vai falar de regulação. Então são os 2 dias do fórum onde eu participo. E no fórum de ontem, falando sobre armazenamento, eu falo do papel da Unicopa nessa expansão que vai ter, utilizando o armazenamento junto com a geração. E mostrei o que a Unicopa já faz até agora, que é levar armazenamento para sistemas isolados, trabalhar com telecom. Então a gente acaba levando uma cultura para todo o setor solar, do que o setor de armazenamento está fazendo, né? Foi muito gratificante e hoje ainda tem um pedacinho, né? Tá, e aí a gente fala assim, hoje a fonte solar, como a fonte eólica, como algumas fontes são fontes não despacháveis, para o consumidor entender isso. A partir do momento que a gente empodera a fonte solar com o armazenamento, ela se torna uma fonte despachada. E o mercado tende a mercado cativo e mercado livre de energia tende a se fundir no futuro. Isso vai ser bom para o mercado? Vai, Ricardo. Você tocou num ponto muito legal, que é a despachabilidade. A Lei 14.300, para a GD, ela trouxe que a unidade consumidora, que começa até 20% de baterias em armazenamento, ela seria considerada despachável. E por que isso é interessante? Porque tem uma regra de transição mais amena para pagamento de taxas, da TUG, no caso, né? Serve para eólica, solar, biogás. E o que a gente chama de despachável aqui para o pessoal entender, né? Você tem que conseguir ligar a uma usina no momento que for requerido e que ela atinja o nível de geração para o qual ela foi desenhada, que é a potência instalada. Então, falando isso de outro jeito, é assim, se uma usina solar de 1 mega for requerida em qualquer horário do dia, que ela seja ligada e atinja 1 mega de geração, ela é considerada despachável. Só que você tem que garantir isso como? Com bateria. E a gente sabe que não acontece hoje sem o armazenamento. Então, sem o armazenamento, você não pode pedir para ligar meia-noite, 8 da manhã, e ela atinja o nível para qual ela foi designada, e nem na hora que quiser, porque não tem sol a todo momento, não tem vento a todo momento. Então, como você garante isso? Associando as novas usinas ao sistema de armazenamento ou as antigas. Era a pergunta que eu ia falar para você. Agora, retrofitando a usina antiga, como que fica a regra de compensa dessa injeção? A gente está falando de mercado livre, mas se ela está enquadrada, vai na geração distribuída, e eu coloco bateria nessa usina antiga, como que fica a classificação dela? Hoje, para retrofitar essa usina antiga que foi colocada na GD com direito adquirido, você pode associar a bateria quando você for fazer qualquer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Os módulos antigos eram de 370 kW, 375 kW. No momento que você for perdendo potência e trocando isso para módulos atuais de 700 kW, você vai reduzir espaço, aumentar a potência, vai fazer esse retrofit da sua usina e colocar junto a bateria, transformando essa usina em despachável. Para as novas, a gente já está pedindo para que surja com esse conceito do projetista colocar a usina já despachável, que é muito melhor para ele, é mais potência, é segurança, suaviza a carga, né? Então tem vários ganhos aí. No projeto pequeno, residencial, o consumidor pequeno, no futuro, claro que a gente está falando de digitalização do setor elétrico, mas no futuro ele também pode ser considerado um agente para despachar a sobra dele e vender isso no Mercado Livre? Vai poder, mas
No Mercado Livre, não, por conta Da quantidade. da quantidade, né? Da quanto ele gera. Mas o que, que vai acontecer no futuro próximo, Ricardo? A gente está falando de carros elétricos. Sim. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai poder trabalhar com essa bateria e o próprio carro dele já é um sistema de armazenamento, onde ele pode depois jogar na rede ou receber da rede, né? E a bateria tem um papel fundamental aí em toda essa transição que a gente Ou vai seja, fazer. né, se um sistema comum, on-grid comum, mas se ele coloca um carregador elétrico nessa edificação, ele já passa a ser um consumidor despachável para ele mesmo. Para ele mesmo, É. exatamente. Que legal. É muito legal essa transição. E aí eu queria falar para você os 2 próximos eventos que a gente vai participar nas próximas 2 semanas, né? Próxima semana vai acontecer o segundo encontro de mulheres em Brasília, Mulheres da Energia. Estaremos lá. Ai, que legal, Ricardo. A TV Solar sempre está presente, né? E na semana seguinte vai ter o evento em Manaus da Amazônia Sustentável, onde a Unicoba vai mostrar o que faz fora do grid, no off-grid, que já é um trabalho que ela vem desempenhando nos últimos 4 anos com baterias limpas, baterias de lítio. Que legal, Então, que legal. a gente está junto Você aí. tocou num ponto que interessa muito. O off-grid 2.0, que eu vou chamar assim, não sei se pode chamar assim, mas vai vir muito mais forte com tecnologias melhores que eu estou falando assim, se a gente comparar o off-grid há 10 anos atrás, quando começou essa oportunidade era armazenamento com chumbo ácido, eram baterias menos eficientes. Agora, nesse cenário, se eu tenho uma propriedade isolada, eu posso ser off-grid? Eu preciso homologar isso? Como é que funciona isso? Olha, hoje o sistema isolado ele não recebe linha de distribuição e transmissão. Então não existe essa relação dele ter obrigatoriedade de homologar nada, né? Ele monta o sistema dele para que ele seja autônomo. Então, o que a gente tem feito? Criado sistemas que atendem aquela comunidade do off-grid no modelo mini-redes, 33 casas, 55 casas. Você vai mapear quantas casas temos na comunidade, né? Quantas casas nós temos e qual a potência dessa mini rede com armazenamento. E no caso do individual, nós temos um modelo de sistema individual de geração com fonte intermitente. Ou seja, o modelo individual é uma casa que você coloca o sistema solar e ele carrega a bateria para que de noite você tenha também iluminação e refrigeração. Isso não é nem micro-rede. Não, é muito menor. Muito menor que uma micro-rede, é um sistema individual. E a Unicoba já faz isso. Legal. Na Amazônia é legal. Na Amazônia. Amazônia, Rondônia, Acre. Então, na Amazônia é legal. Agora, se pensa no cenário que a cidadezinha ali na Amazônia chega o grid, a rede chega. Isso. Eu, como consumidor, eu falo, não, mas eu quero ter um sistema off-grid para atender determinadas cargas da minha casa. Eu posso fazer isso mesmo o grid passando? Pode fazer isso. Não precisa homologar? Não precisa. Hoje, o que a gente tenta? Que isso ocorra, a gente fala behind the meter, né? Antes do medidor. Tá. Que seja bem estruturado para que durante o período de simultaneidade, tudo que ela consome e gera com a energia solar, ele faz um net, um encontro de contas, né? Sim. Então, ela está antes do medidor. A distribuidora acaba não enxergando que o consumo foi suprido por uma fonte off-grid, né? O que ela vai enxergar? Quando ela desligar o off-grid e for necessário ativar a rede que vem da distribuidora. Isso acontece muito quando a energia que chega é uma energia ruim. E você está num aviário, você está num lugar onde você precisa falha por 2 dias, falha por 3 dias. Eu não posso ter essa falha. É importante isso para o agronegócio, né? Porque você no agronegócio, você vai manter a sua disponibilidade sempre com o sistema de armazenamento. Né? Que legal, quer dizer, são muitas oportunidades que aparecem agora no mercado, porque as pessoas precisam reaprender a calcular sistemas off-grid, micro-redes, redes inteligentes. Projetar de forma eficiente e segura. Entender como é a combinação de um sistema híbrido ou de um sistema on-grid separado e um sistema off-grid. Verdade. Tudo precisa ser refeito. E você também tocou num ponto muito importante que é o dimensionamento. Às vezes a pessoa acha que precisa colocar um sistema de baterias para uma autonomia de 5 dias, 2 dias. Se ela dimensiona apenas por um período, sai muito mais barato para o consumo
dela, para as falhas de rede que realmente acontecem, né? Não precisa ser um sistema tão robusto para atender uma família. Então, isso tudo a Unicopa auxilia na projeção do dimensionamento. Parabéns, Obrigada. nos vemos semana que vem e bom fórum para você. Obrigada, um abraço, Solar TV, um abraço, Ricardo.